Estávamos em Marcos, capítulo de número 3. Eu gostaria que essas quartas-feiras fossem bem tranquilas de estudo. Também gostaria de dizer para vocês que tudo bem se vocês quiserem levantar a mão, fazer alguma pergunta, tá? Não precisa pensar que é igual um culto de domingo. Vocês estão, nesse momento das quartas-feiras que eu estou falando de discipulado, eu gostaria que vocês entendessem que vocês estão aqui para aprender. Então não tem problema nenhum se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, ou até mesmo compartilhar talvez alguma experiência que vocês tiveram na vida de ministério. A ideia é que eu quero ensinar para vocês como um cristão é formado. Nós falamos muito hoje de formar um caráter, de formar o caráter de uma criança, de desenvolver o caráter de uma pessoa. E o Evangelho ensina que o desenvolvimento do caráter inicia na vida de uma pessoa a partir do momento que ela conhece a Cristo. E o que é interessante é que a gente tende a pensar, nos nossos dias, que a gente fala o seguinte: quem já ouviu falar isso, né? Veio na minha mente, eu já ouvi, mas eu quero ver se vocês já ouviram. Fala assim: ah, pastor, isso aí já é velho, isso aí não muda mais. Isso aí não entra mais na cabeça dele, não entra mais na cabeça dela. Já é velho já. Vamos focar nos mais novos, vamos focar nos mais jovens. É como que a gente pensa que a pessoa, se ela tem certa idade, não muda mais o caráter dela. E a gente às vezes ouve de pessoas que elas mesmas dizem: ah, eu já estou velho, eu já estou velha, eu não mudo mais. Aí o que a gente, colocando à luz da palavra de Deus, então será que se Jesus tivesse passando e chamasse um discípulo, será que Jesus só ia chamar novo? Porque se Jesus chamasse um velho, o velho não muda mais? Será que eu devo colocar uma placa ali no Brasil para Cristo: aceitamos somente abaixo dos 40, porque acima dos 40 já não muda mais? Não é? O Evangelho ensina que para Deus não faz diferença a idade. Todas as pessoas que estão dispostas a se submeterem à vontade de Jesus, aprender de Jesus, carregar o fardo de Jesus, ser um discípulo de Jesus, ela vai mudar, não importa a idade dela. Então, pessoas que não mudam, tendem a ser pessoas que têm dificuldade de submissão, submeter-se a Jesus. Aí não é a idade. Pode ser novo. O velho, a gente fala: não, é muito velho, então já é ranzinza, tem dificuldades de se submeter. Aí o novo, a gente fala: não, é muito novo, não tem cabeça, quer aproveitar a vida e por isso que não se submete. Até então eu não sei qual que é a desculpa da meia idade, mas a gente sempre inventa uma desculpa. Mas não é a idade, é a pessoa. Agora, quando acontece o agir sobrenatural do Espírito Santo, não importa a idade, pode ser jovem, pode ser velho, muda a mente da pessoa. A Bíblia usa, a palavra bíblica é metanoia, para se referir ao arrependimento. Então, quando o Espírito Santo opera, remove a cegueira espiritual da pessoa, acontece uma metanoia, uma mudança mental, uma transformação na mente. É como que aquilo que antes eu pensava que era bom, era proveitoso, hoje eu já não penso mais. Antes eu falava palavrão e hoje eu já sinto vergonha, não me sinto bem mais. Antes eu usava certos tipos de roupa que hoje eu não uso mais.
Antes eu falava mal das pessoas, eu era invejoso. Hoje eu sinto, às vezes eu invejo, às vezes eu falo mal, mas eu fico me sentindo mal por fazer coisas que antigamente eu fazia e não me sentia mal. Por quê? Porque agora você não está mais sozinho, existe uma outra pessoa que mora dentro de você, e essa pessoa chama Espírito Santo, e ele não suporta mais algumas coisas que você faz. Agora é como que ele diz: ó, eu compartilho a casa com você, então vê o jeito que você vive, porque tem umas coisas que você fazia que eu não gosto. E aí, conforme a gente vai repetindo as coisas que a gente fazia, e esse novo inquilino que habita na gente, chamado Espírito Santo, não gosta, ele vai causando em nós um sentimento de vergonha, de desgosto, a consciência pesa. Então, se isso está acontecendo com você, hoje você sabe que é o inquilino que está morando dentro de você que faz isso. Porque antes, você pode falar assim: não, isso aí é a consciência. Mas antes a consciência não pesava. Porque antes a gente fazia, a consciência não pesava. Por conta do Espírito Santo. Então logo, quando Jesus traz as pessoas para próximo dele, ele traz elas para um discipulado, para uma formação de caráter, para uma formação de vida. Então, a gente sempre tem que dizer assim: não, a gente faz o contrato no fio do bigode. Vocês já ouviram falar isso? É na palavra. O que a gente está dizendo? Que o contrato é feito no caráter da pessoa, na palavra da pessoa. Então, se uma pessoa não tem caráter, não tem palavra, aquele contrato está em perigo. Mas se a pessoa tem contrato, tem palavra, então aquele contrato é válido. O que Jesus ensina é que quando uma pessoa começa a andar com Jesus, agora Jesus começa a reformar o caráter. Ou seja, brincando com vocês, uma pessoa que não tinha bigode para fazer as coisas no fio de bigode, Jesus começa a dar bigode para ela. Falou: agora a partir do momento você vai ter palavra. A partir do momento agora você é um homem e uma mulher que tem muito a perder se você mentir, tem muito a perder se você der mau testemunho. Então Jesus vai discipulando, formando uma nova pessoa. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, quando uma pessoa se torna um cristão, quando uma pessoa diz: a partir de hoje eu sou um cristão, eu quero seguir Jesus, eu quero viver para Jesus, a Bíblia ensina que essa pessoa está se tornando uma nova criatura. Então Jesus começa agora a reformar o caráter, formar nela uma nova pessoa, assim como uma criança. Quando nós temos um filho, uma criança, ela vai crescendo debaixo dos nossos cuidados, e nós vamos ali formando o caráter dessa criança. Ou seja, vamos auxiliando ela, dando suporte para ela, protegendo ela, para que ela cresça com maturidade e responsabilidade, não é? No cristianismo é a mesma coisa. Uma pessoa se tornou um cristão, não importa se ela é jovem, se ela já tem 60 anos, a Bíblia diz que ela nasceu de novo. Então, espiritualmente, ela é um bebê. Mas pastor, já tem 60 anos, já é casado, já é vivido, mas espiritualmente ela não sabe nada. Espiritualmente ela nasceu agora, então ela vai precisar ser cuidada e ensinada como criança. Ou seja, você vai ter que dar papinha espiritual e depois ir dando comida com substância. O processo é o mesmo. É por isso que Jesus, ele tratava os discípulos dele como filhos. Vocês
Lembram quando Jesus disse assim para os seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos. O que é um órfão? Que não tem pai nem mãe. Se Jesus está dizendo, eu não vou te deixar órfão, Ele está dizendo que eu não vou deixar você sem um pai, sem uma mãe, ou seja, sem uma paternidade. Então Ele via os discípulos dele como filhos. Portanto, o discipulado, o cuidado espiritual, é você olhar para um irmão na igreja, para uma irmã, para uma pessoa, e ter ela como um filho espiritual, como uma filha espiritual, que você vai cuidar, ajudar a amadurecer, você vai proteger, você vai ensinar. Então esse é o início, o processo do cuidado espiritual. Às vezes as pessoas têm tantos problemas na vida, tantas dificuldades, porque não tem uma referência, não tem uma mãe espiritual, não tem um pai espiritual, não é uma mãe, não é um pai espiritual. Então a ideia que a Bíblia ensina é esse. Primeiro, o discipulado é através da associação. Jesus chamou os discípulos para estar com Ele. Coloca por favor João capítulo de número 1. Depois eu vou voltar para Marcos. João capítulo 1, eu acho que é o 39, deixa eu confirmar aqui. (38 e 39). João 1, 38 e 39. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, os discípulos, 2 discípulos de João Batista, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Pode colocar o versículo 39? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Talvez vocês tenham uma versão diferente, eu quero ler para vocês. A minha Bíblia, ela diz o seguinte: era a hora 10ª. A hora 10ª era 4 horas da tarde. Esse texto mostra que Jesus estava passando aonde João Batista batizava. João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 2 discípulos de João Batista já ouviam João Batista falar do Messias. E aí, quando João Batista está dizendo: é aquele ali, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, 2 discípulos do João Batista pensaram o seguinte: então é esse que ele vem falando, que é o Messias, e eles começaram a seguir Jesus. Ou seja, eles estavam indo e vendo, vamos ver onde ele vai. Ele virou à direita, Elisinho virou à esquerda, e Jesus sabia que ele estava sendo seguido. E aí Jesus vira e pergunta: o que vocês estão procurando? O que vocês querem? Imagine que nenhuma pessoa que procura Jesus, ele vai deixar procurar ele, sem ele voltar e dar atenção. Quantas pessoas procuram Jesus? Muitas. Muita gente ouve falar de Jesus. Eu ouvi dizer que na igreja dos crentes Jesus cura. Eu ouvi dizer que o Deus dos crentes é muito bom. E as pessoas não conhecem Jesus, não ouviu falar de Jesus, mas ouve pela boca de outro, e aí começa: eu vou lá, eu vou ver. E esse texto ensina que quem vai atrás de Jesus, ele para e dá atenção. E ele vira para os 2 discípulos e fala: o que vocês querem? E aí eles falam para Jesus: Rabi, mestre, a gente quer saber onde você mora, onde você fica.
Aí Jesus poderia dar o endereço, não poderia? Na rua tal, casa tal. Jesus não poderia falar isso? Mas Jesus não fala. Jesus diz o seguinte: vem e vê. Isso é cristianismo. Não é apontar para uma Bíblia somente e dizer, olha, Jesus cura, Jesus muda a família, Jesus muda casamento, Jesus muda a tristeza em alegria. Não é só apontar para a Bíblia e dizer que Jesus faz, é convidar as pessoas e falar, vem ver na minha vida, vem ver na vida da minha família, vem ver na vida dos irmãos da minha igreja. É você convidar as pessoas. Mas sabe qual que é o ponto aqui também? É Jesus chamando para dentro da casa dele. Às vezes nós queremos um discipulado, mas queremos um discipulado que fala o seguinte: não, mas sabe, esse negócio de ficar misturando muitas coisas não dá certo, né? Então esse negócio de coisa de igreja é coisa de igreja, casa a casa. Esse negócio de misturar muito não dá certo, igreja. Será que Jesus pensava igual? Será que Jesus pensava o seguinte: não, coisa do reino do meu pai eu só trato da porta da minha casa para fora, porque eu quero ter a minha privacidade? Eu pergunto para vocês, se Jesus estivesse hoje aqui, vivo, vocês iam dar privacidade para Jesus? Vocês iam dar privacidade para Ele? Sabendo que Ele é o Filho de Deus, sabendo que Ele pode ajudar vocês, qual privacidade que vocês iam dar para Ele? A privacidade de Jesus, Ele se dava a privacidade. Jesus nunca disse não para ninguém. Simplesmente quando Ele queria um tempo a sós, Ele se ausentava. Jesus também não era do tipo, irmãos, que chegava para a multidão e falava o seguinte: eu estou indo para o outro lado, tá bom? Depois a gente conversa. Simplesmente a multidão acordava, cadê Jesus? Foi embora. Para onde ele foi? Ele avisou ninguém? Não. Se vocês querem, vocês vão atrás. Não é uma nem duas vezes. Lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 20, quando Jesus está no povoado, indo para Jerusalém, Ele chama os 12 discípulos. Ele tinha outros discípulos com Ele. Ele chama os 12 e fala assim: olha, é necessário o Filho do Homem ser entregue em Jerusalém. Diz que Ele chamou os 12 a sós e levou eles para Jerusalém. E todo mundo que estava com Jesus ali ficou para trás. Jesus não deixou uma nota, não deixou um aviso dizendo: fui para Jerusalém, me encontrem lá. Não. Ele simplesmente pegou os 12 e Então as pessoas, elas iam atrás de Jesus. Aonde Ele está? Para onde Ele foi? Você viu Ele? E assim elas o encontravam. Então, eu acredito que se Jesus estivesse aqui, se Ele seguisse o mesmo padrão do Novo Testamento, Ele ia fazer o mesmo. Se Jesus estivesse dentro da casa dele, Ele ia nos atender a hora que a gente fosse lá. Mas poderia acontecer de a gente chegar e Jesus já não está mais lá. E aí a gente talvez vai falar: mas Jesus, por que você não falou? Por que você não deixou nem o vizinho avisado que você ia estar aqui? Jesus não fazia assim. Mas trazendo para os nossos dias, o que Jesus nos ensina? Os 12 discípulos de Jesus, eles estavam com Jesus o tempo todo. Os apóstolos, eles dormiam com Jesus, eles acordavam com Jesus, tomavam café com Jesus, almoçavam com Jesus e dormiam com Jesus de novo. Onde Jesus ia, Jesus levava eles. Jesus, quando chegou em Jerusalém, Ele foi orar, e Ele levou 3 e falou comigo: vigiem comigo, que eu vou ali orar. Jesus não estava sozinho em momento nenhum.
dos 12. Então, esses que Jesus investiu tempo para prepará-los, para liderar, Jesus esteve com eles muito tempo. O que a Bíblia nos mostra? Se nós, que somos pais, e nós estamos educando os nossos filhos da carne, estou falando de filhos do nosso sangue, eles moram com a gente, e nós passamos grande parte do nosso tempo com eles, sim ou não? E nós estamos preparando eles para chegar o dia para empurrar eles do ninho, sim ou não? Ao menos deve ser assim. Jesus, a mesma coisa, ele gastou todo esse tempo com aqueles 12, porque ia chegar uma hora que Jesus também ia empurrar eles do ninho. Não ia abandoná-los. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu mandarei outro Consolador. E aí, quando ele subiu aos céus, ele disse para eles: olha, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E ele disse por último: e estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ele ia mandar outro Consolador e também estaria com eles todos os dias. Então, o empurrar do ninho de Jesus não é abandonar. Mas Jesus, então, cuidou deles, esteve com eles para que ia chegar um momento que eles seriam enviados por Jesus. E assim também deve ser na nossa vida, tratando da parte espiritual. Nós não devemos ficar com um filho, né, com o filho grande mamando, com a galinha toda cheia de pena. Não, quando começa já a ter asas, a gente tem que partir para outro. Cuidar de outro que precisa de outros cuidados, dedicar mais tempo ao outro, e esse aqui agora é a hora de ter um pouco mais de liberdade, ter um pouco mais de sair do ninho e passar a cuidar de outra pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Ou seja, você é enviado a cuidar de alguém, e você vai cuidar dessa pessoa e se dedicar a ela. Depois você vai enviar ela a cuidar de alguém. Entenderam? E isso é um ciclo. É assim que o reino de Deus se espalha. Agora, como eu havia falando para vocês, Jesus, ele entrou nessa com os 12 e trouxe para perto dele. Então, vai ter momentos, claro que existe caso e caso. Eu não vou dizer que é igual para todo mundo, tá? Por exemplo, eu li um livro de um pastor, que foi uma mulher na igreja, e ela foi à frente, num domingo, toda suja, e eles tinham um trabalho com moradores de rua, acharam, né, que aquela mulher era uma moradora de rua, cuidaram dela, e o pastor deu o cartão dele para ela, para que se ela precisasse de alguma coisa, ela o chamasse. Durante a semana, ela chamou, ela estava com o rosto todo machucado, todo quebrado, e ela o chamou, e ele ligou para ele e pediu ajuda. Aí ele vai contar a história, eu li o livro, conta a história. Ela estava fugindo de uma seita satânica. Ela era casada com um satanista, tinha filhos que eram todos iniciados no satanismo, e ela decidiu abandonar, e uma das filhas dela tentou matar ela. Pegou um taco de beisebol e macetou o rosto dela e deixou ela achando que ela estava morta, mas ela não estava, e ela fugiu e foi parar na igreja. E aí ela ligou para o pastor, porque descobriram, né, que ela estava viva e estavam tentando matá-la. Ela ligou para o pastor, pediu socorro, o pastor resgatou ela e levou para cuidar dela na igreja.
ela contou a história dela para ele, e alguns meses antes, né, para explicar o que eu ia falar para vocês, eu vou ter que contar um contexto um pouco maior. Antes disso acontecer na igreja, esse pastor estava indo visitar adolescentes, como se fosse na nossa FEBEM. É FEBEM que fala aqui, né? Que é onde ficam os adolescentes presos, a prisão dos menores infratores. Esse pastor foi nesse presídio, na prisão dos menores infratores, e tinha uma menina que estava presa numa caixa de vidro. E aí o pastor falou assim, mas é aquela menina ali. E aí os agentes penitenciários, né, falaram, não, pode visitar, é nova e tal. E ele entrou lá e começou a conversar com a menina. E aí ele estava falando com a menina, e aí a menina pediu um favor para ele. Ele falou, o que você quer? A menina pediu sangue. Ele falou, não, que isso, não posso te dar. Resumindo a história, aquela menina queria beber o sangue dele. Ele ficou com medo e saiu de lá, desse quadradinho, e aí os policiais, os agentes começaram a rir, e falaram para ele, não, a gente prendeu ela aí, porque ela estava atacando os outros e tomando o sangue dos outros na cela. Aí, passado isso, quando ele encontrou com antes, nesse período, um pastor falou o seguinte para ele, pastor, Deus está mandando te dizer que é para você ler esse livro de batalha espiritual, porque vai vir uma grande batalha contra o reino das trevas na sua vida. E ele demorou e não leu, não se preparou. Quando isso aconteceu, né, ele teve esse encontro com essa menina numa semana, praticamente 15 dias depois teve essa situação com essa mulher. Resumindo a história para vocês, aquela menina lá presa era filha dessa mulher que ele encontrou. E aí começou um processo de libertação na vida dessa mulher. Só que o pastor levou essa mulher para morar na casa dele. Então, literalmente, ela foi morar dentro da casa dele, juntamente com os filhos dele. E foi um processo. Essa mulher, como era muito envolvida com o satanismo, tinha praticamente manifestação demoníaca todas as madrugadas. Ou seja, ele não conseguia dormir, enfrentou muita luta. Para vocês terem uma ideia, olha que eu estou dizendo isso para vocês porque custa você amar alguém e discipular alguém. Custa você trazer alguém para perto de você e ter o seu tempo para ela. Às vezes a gente reclama de talvez comprar um McDonald's para alguém, ou parar de ir no mercado e levar alguma coisa para uma pessoa, a gente já acha ruim cuidar de alguém. Agora imagine, esse pastor levou essa mulher para dentro da casa dele, praticamente todos os dias os filhos via essa mulher manifestando demônio dentro da casa. Um dia esse pastor cancelou todas as agendas dele por causa dessa situação. Um dia ele teve que ir com ela para uma agenda dele que ele não conseguiu cancelar. Ele estava dirigindo com o carro, quando passou numa avenida, como se fosse a Fernão Dias aqui, era dentro de era um lugar, como chama? É um lugar indígena, que eu esqueci o nome. Não é aldeia. É como que todas aquelas terras ali, igual a gente tem lá na Amazônia, que o governo declarou que uma quantidade de terra é dos índios, reserva indígena, essa é a palavra. Então ele estava passando na estrada e entrou dentro de uma reserva indígena. E essa menina havia feito um pacto com os espíritos indígenas, e quando ele entrou na reserva, ela manifestou dentro do carro. O carro mais de 100 por hora, a ponto dela tirar o cinto, querer puxar o carro, tombar o carro, com toda a família dentro, tentar pegar a arma dele. Olha o que aconteceu na vida dele para cuidar de alguém. Por último, eu vou falar toda a história porque vocês não vão achar em português esse livro. Por último, irmãos, essa mulher, ela era filha do maior satanista dos Estados Unidos. Depois, se vocês procurarem na internet, o nome era Anthony LaVey. Ele era chamado do Papa Negro. Ele escreveu a Bíblia do satanismo, e ela era filha dele.
E ela decidiu entregar a vida para Jesus. Eles têm algo que, esse satanista, ele vinha dentro do corpo dela e falava na boca dela. E fazia as coisas dentro da casa. Então tentava pegar faca, tentava fazer as coisas controlando o corpo dela. E ele queria sacrificar ela. Ia ser, se eu não me engano, dia 31 de outubro, ia ser o dia do Halloween, e ele disse que ela ia ser o sacrifício vivo para Satanás naquele dia, por causa que ela abandonou o satanismo. E eles haviam trancado ela dentro de casa até passar o dia 31. Então era um dia, né, quando chegou o dia que ia ser o 31, eles se trancaram dentro da casa, chamaram um grupo de oração da igreja para ficar em oração, e ela levantou do nada, foi lá embaixo e falou para ele: olha, eu quero ir tomar um café. Ele falou: não, você não vai sair, justo hoje você não vai sair de casa. E ela subiu, só que já era o outro que estava falando no corpo dela. Usando o corpo dela, ela foi lá, pegou o telefone, ligou para a polícia e disse para a polícia que ela estava cativa na casa do pastor, que o pastor abusava dela sexualmente e que há meses ela estava ali querendo sair e o pastor não deixava. Em alguns minutos encheu de polícia na frente da casa do pastor. E aí estavam prendendo ele. E nisso, hora que abriu para a polícia, o satanista riu no corpo dela e falou: eu disse para você que eu ia acabar com você. Aí, quando aconteceu isso, Deus prepara todas as coisas, né, irmãos? Esse pastor, ele é muito conhecido, ele tinha uma igreja lá de mais de 5.000 membros nessa cidade. E um dos pastores da igreja dele fazia parte de um grupo que orienta na cidade. Por exemplo, se acontece algum problema numa família, como se fosse conselho tutelar, todas as chamadas da polícia caem no telefone desse pastor. E esse pastor vai junto com a polícia para dar um aconselhamento na hora da batida policial. Então, quando caiu lá no telefone do pastor, né, desse pastor da igreja, que o pastor dele estava sendo preso, ele foi lá porque achou estranho. E aí o pastor falou: ó, não se preocupe comigo, ela está acontecendo isso, isso e isso, cuida lá. Aí ele colocou um celular no bolso da menina, foi lá conversar com a menina, porque como ele era do governo, ele pôde conversar com a menina, colocou um celular e falou para os policiais, falou: ó, se eu fosse vocês, não prendia o pastor, ele é um pastor muito respeitado na cidade, uma igreja de 5.000 membros, essa menina puxa o histórico dela, ela tem histórico ruim, de questão mental, de passar por psicólogos, psiquiatras. Se for mentira a história dela, vai ficar feio para vocês. Aí ele conseguiu ali contornar os policiais que não prenderam o pastor. E aí, depois, Deus preparou a situação e eles conseguiram libertar a menina também, e ela não foi sacrificada. Aí o livro acaba que ela se torna filha dele, né? Ela pede para ele dá o sobrenome dele para ela, o pastor, e ela deixa de ser filha do satanista e passa a ser filha desse pastor. Só que tudo isso acontece num período de quase 1 ano. E aí o que eu digo para vocês, o quanto esse pastor fez para cuidar de uma alma. Quanto, às vezes, né, uma alma comer no mesmo prato que você, tomar banho talvez no seu banheiro, ou você ter que tirar uma parte do seu salário para cuidar. Tudo aquilo que às vezes a gente faz por filho, será que a gente teria coragem de fazer por um filho de Deus? Não nosso filho de carne, mas um filho do nosso Pai? Isso é discipulado. Não estou dizendo que vocês têm que sair aí fora caçando alguém para fazer isso. Eu estou dizendo que
Se Deus colocar essa pessoa na sua vida, não diga não. Se Deus preparar e um dia alguém precisar, não diga não. Porque tudo, eu digo para vocês, tudo que vocês gastarem, eu sempre falo aqui na igreja, né? As pessoas vêm e falam assim: pastor, preciso comprar a bexiga para a igreja, traz notinha. Pastor, traz notinha. Aí a igreja sempre reembolsa. E eu digo para vocês, tudo que vocês gastarem com o Filho de Deus, Deus está lá no céu pegando a notinha. Tem reembolso. Deus reembolsa tudo aquilo que a gente cuida daqueles que são dele. Então, eu quero nessas quartas-feiras mover o coração de vocês para a gente começar a cuidar de pessoas. Não estou dizendo que a partir de hoje é para você ir colocando a mão no seu bolso e gastando com as pessoas. Não é isso. Até oriento vocês. Falem comigo antes. Que às vezes tem algumas pessoas mal intencionadas que só sabem se encostar na gente. Mas o que eu quero nesse momento é que vocês tenham olhos abertos. A gente vive hoje num mundo que a gente tende a fechar os olhos. E se a gente fecha os nossos olhos, é como que a gente não está preparado para Deus colocar essas coisas na nossa vida. Agora, se Deus coloca, Ele nos recompensa. Ele nos recompensa. Às vezes você vai pegar alguém que de dinheiro ela não precisa nada. Se duvidar, ela ainda te ajuda, tem mais que você. Mas é uma pessoa que está emocionalmente desestruturada, espiritualmente. Então, ela às vezes não vai precisar da sua ajuda financeira, ela vai precisar dos seus ouvidos, dos seus conselhos, das suas orações, da sua amizade. Então, cada pessoa é cada pessoa, irmãos. Conheci um pastor que ele falou para mim que depois de um tempo ele ajudou uma pessoa, a pessoa estava, tanto financeiramente ela não estava bem, ele ajudou, mas mais na parte da família e espiritual. Depois a pessoa fez um cheque de 500 mil reais e entregou para ele. Que ele não tinha uma casa própria, essa pessoa queria dar uma casa própria para ele. Ele não aceitou o cheque, mas a pessoa fez. E é assim que Deus faz com a gente. As pessoas, às vezes elas são tão gratas com a gente, tão gratas pelo que quando elas fazem tudo o que elas podem. E é nesse momento que a gente mostra o seguinte: foi Jesus, não fui eu. Vai e faz o mesmo, porque aquilo que Jesus fez por você, Ele quer que você faça por outros. Cuide das pessoas. Então, eu quero que vocês aprendam isso. Pessoas valem muito para Jesus. Mais do que bens, mais do que dinheiro, Jesus ama pessoas. E então nós também precisamos ter paciência e começar também a amar as pessoas. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. É ela, Senhor, que nos orienta o caminho que devemos andar. É ela que tira, Senhor, toda cobiça de nós, todo o egoísmo, Senhor, do nosso coração, e nos ajuda a ter paciência e às vezes compartilhar com o próximo. Compartilhar o nosso tempo, compartilhar aquilo que às vezes prendemos, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que esta igreja venha, Senhor, ter o Teu Espírito Santo habitando no coração deles, dando a eles graça, dando a eles discernimento, sabedoria, e que aqueles que estão aqui, Senhor, e precisam ser cuidados, prepara, Senhor, prepara um caminho, prepara uma porta, uma oportunidade, para que tanto eu ou outros que estão aqui possam estar cuidando daqueles que aqui se reúnem, aqui vêm, Senhor, nesta casa.
Prepara, Senhor, esta igreja para que esta igreja seja uma igreja que se preocupa com as pessoas que aqui entram, Senhor. Uma igreja que se preocupa com as necessidades das pessoas e que ajuda as pessoas naquilo que elas podem, Senhor. Ajuda-nos a ser uma igreja que espelha, Senhor, a característica do bom samaritano, que para, que atende, que dá o cuidado, mas que não deixa as pessoas, Senhor, largadas, Senhor, mas que fazem a boa obra conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a ser como o Senhor era. Ajuda-nos, Senhor, a fazer como o Senhor fazia, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos organizar a nossa contribuição?